Você tem avaliado a sua vida? Você tem colocado na balança o seu passado, o seu presente e o seu futuro? Como é que você avalia o seu passado? O que você tem feito e que tem pesado na balança em sua vida? Hoje eu quero tratar deste assunto com você. Alguém já disse que se não avaliarmos nossa vida, se caminharmos sem qualquer critério, dentro de balizas seguras, corremos o risco de fazer uma caminhada infeliz, adotar valores que são um pesadelo para nossa alma, um prejuízo para nossa história. Então, eu quero evocar aqui a avaliação que um homem fez da sua vida, já no final da sua existência. Ele vai aquilatar, avaliar, pesar o que viveu, como está vivendo e o que espera do futuro. Este homem é o apóstolo Paulo. E eu vou recorrer ao texto de 2 Timóteo 4, 6 a 8, para trazer a você esta breve meditação. Paulo diz assim: já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Paulo foi um homem que viveu intensamente. Desde a sua conversão no caminho de Damasco, que a sua agenda foi extremamente intensa. Ele foi escolhido por Deus, separado por Jesus Cristo para ser um apóstolo, o apóstolo aos gentios. E o Senhor já disse de início que lhe importaria o quanto deveria sofrer por causa do nome de Jesus. Ele, que era um perseguidor atroz, haveria de ser perseguido de maneira tão cruel. Por onde passou, suscitou conflitos, tensões, perseguições, açoites, prisões. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em praça pública em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, foi preso em Roma 2 vezes. E agora ele está na masmorra mamertina. Ele está sendo acusado de um crime que não praticou, considerado como um malfeitor quando ele era um dos grandes benfeitores da humanidade. Abandonado pelos seus amigos, pelos seus irmãos. E nessa situação, já velho, cheio de cicatrizes, com a chegada do inverno, sem ter sequer uma capa velha para usar, sofrendo a dor da solidão, do abandono, das privações, da traição, da ingratidão, esse homem para fazer uma análise, para fazer um balanço da sua vida. E ele olha para o passado e faz uma avaliação do seu passado. No versículo 7, 2 Timóteo 4, 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A vida deste homem não foi amenidades, foi um combate ferrenho, uma luta constante, sem trégua, sem pausa, lutando contra as forças do mal, enfrentando a hostilidade do mundo e a carranca do diabo. Por onde passava, suscitava perseguição, porque ele era um luzeiro a brilhar no meio da escuridão. Se o combate é bom, combata-o, mas não gaste tempo, nem energia, com combates que não valem a pena, que não traduzem resultados para o reino de Deus. Se o combate é bom, entretanto, combata-o como fez Paulo. Mas ele diz mais: completei a carreira. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Isso não significa que você não terá fraquezas ao longo da jornada,
talvez aqui e ali um tropeço, mas se arrependa, recomece. Não largue mão da meta. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paulo, quando se despedia dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, ele disse para eles em Atos 20, 24, que completar a sua carreira era o seu grande projeto de vida. Mas agora, não é mais um projeto de vida, agora é um testemunho de vida. Ele diz, eu completei a carreira. Eu encorajo você a não largar a obra de Deus no meio do caminho, a não retroceder, a não desanimar. Prossiga, avance, complete a sua carreira. Mas Paulo vai, ainda nessa análise do passado, dizer, eu guardei a fé. Num mundo de tantas teorias, tantas filosofias, tantas ideologias, tantas doutrinas, tantas vozes, Paulo foi direcionado pela voz de Deus, pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Ele não se deixou afastar do caminho, ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele guardou a fé. E ele vai dar este conselho a Timóteo, na sua segunda carta. E ele diz assim, Timóteo, guarda o evangelho. Timóteo, sofre pelo evangelho. Timóteo, permanece no evangelho. Timóteo, prega o evangelho. Não podemos abrir mão do evangelho. O evangelho é a verdade eterna, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. A palavra de Deus é um tesouro precioso. Vale mais do que ouro, é mais deliciosa do que o mel. A palavra de Deus restaura a alma, alegra o coração, dá sabedoria aos simples. E nesta palavra devemos permanecer, guardando a fé, não negociando princípios, não transigindo com valores absolutos, não nos entregando às falsas, perigosas e tão enganadoras doutrinas humanas, ou talvez de procedência maligna. Cabe-nos permanecer na fé. Mas agora, o apóstolo Paulo vai fazer uma avaliação do seu presente, no versículo 6, e ele diz, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Com isso, Paulo está dizendo para o seu filho Timóteo, Timóteo, Roma vai me matar. Já fui sentenciado à pena de morte. Mas, na verdade, eu que vou me entregar. E não vou me entregar para Roma. Vou me entregar como oferta de libação ao Senhor. A minha vida é um sacrifício vivo para Deus. Eu quero colocar a minha vida no altar de Deus. O propósito da minha vida é servir a Deus. A minha vida é uma liturgia de adoração a Deus. E a minha morte será um sacrifício, como aroma suave até Deus. É uma oferta de libação ao Senhor. Esse homem compreende que viver é mais do que viver, que morrer é mais do que morrer. Por isso ele chegou a afirmar, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não tem medo da morte, porque para ele morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é lucro. Então este homem entende que ao morrer ele está oferecendo um sacrifício de libação ao Senhor. Uma oferta de manjares a Deus. Mas ele também vai dizer que para ele a morte não é uma tragédia. Não é uma tragédia. Porque ele vai usar um eufemismo para a morte. A palavra partida. O tempo da minha partida é chegado. E essa palavra na língua grega tinha 3 significados. Primeiro, essa palavra trazia a ideia de tirar o fardo das costas de alguém. Morrer para um cristão é descansar das suas fadigas. Lá em Apocalipse 14, 13 diz assim, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. É claro que nesta vida tem tantas fadigas, tanto sofrimento. É a enfermidade atroz, é o cansaço extremo, é a perseguição do mundo, é a carranca do diabo, são as nossas fraquezas naturais, é o peso dos anos
que vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. É o sofrimento múltiplo, plural, variado, que nos cerca, nos ronda e rosna ao nosso redor. Então, a morte para um cristão é alívio dessas fadigas. É quando o peso sai das costas. É quando deixamos o corpo para habitar com o Senhor, onde não tem mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Então, esse homem olha a morte assim, é tirar o fardo das costas de alguém. Mas em segundo lugar, essa palavra partida significa desatar um bote e atravessar para o outro lado do rio. Morrer para um cristão é uma viagem. É a última viagem. É a viagem rumo à pátria celestial. Como aquele senhor já idoso que estava no leito de morte e o seu pastor foi lhe fazer uma visita. E o pastor lhe perguntou: meu irmão, como é que você está? E esse crente respondeu: pastor, a casa que eu moro está desmoronando. Mas eu estou de malas prontas para fazer minha última viagem rumo à pátria celestial. O nosso corpo é um tabernáculo que se desfaz. Ele está roto, já puído às vezes. Mas quando esse tabernáculo se desfizer, quando a morte chegar, então nós faremos a última viagem rumo à pátria celestial. Esta palavra partida ainda tinha um terceiro significado. Era afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. A morte para um cristão não é uma tragédia, é uma mudança de endereço. É ir para a casa do Pai. É deixar este mundo marcado pelo sofrimento e pela dor e ir para a casa do Pai, para o paraíso, para o seio de Abraão, para a Nova Jerusalém, para o céu de glória, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, onde não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe para onde está indo, sabe para onde irá, sabe em quem tem crido. Ele diz: eu estou bem certo de que aquele que é poderoso para guardar o meu depósito, guardará o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse homem olha, portanto, para o presente sem qualquer temor. Na verdade, a circunstância é carrancuda. Ele está numa masmorra. Ele está preso. Ele está abandonado. Ele está condenado. Ele está no corredor da morte. Ele aguarda o dia da sua execução. Mas não há medo em seu coração. Há serenidade, há paz. Quantas pessoas dariam tudo para ter paz nesta hora da partida? Quantas pessoas com medo do amanhã, com medo da morte, com medo de encarar o juízo de Deus? O dinheiro nesta hora não satisfaz. A riqueza nesta hora não oferece segurança. Todo o ouro do mundo não pode trazer serenidade e descanso a uma alma atribulada pela culpa. Mas o Senhor acolhe e recebe aqueles que são seus, dando-lhes serenidade na hora da partida, dando-lhes certeza nesta hora da última viagem, nessa mudança de endereço, de sair de um mundo que jaz em sofrimento, que jaz no maligno, perturbado e sufocado por tantas dores, para ir ao encontro do Pai, para o sorriso do Filho, para o consolo do Espírito, para habitarmos para sempre com o Senhor. Mas agora o apóstolo Paulo vai fazer uma avaliação do seu futuro. No versículo de número 8, quando ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: ô Timóteo, Nero, o imperador, com todo o seu aparato de justiça, me considerou culpado, me sentenciou à pena de morte.
Eu estou indo, Timóteo, para o lugar da execução. Daqui a pouco o carrasco virá me buscar. Eu sou um cidadão romano e não vou ser crucificado, mas enfrentarei a espada de Roma. A minha cabeça vai ser tosada. Eu já estou aguardando esse dia. Mas eu quero lhe dizer, Timóteo, que o que me importa não é se os governantes da terra, aqueles que estão com o poder das leis nas mãos, me sentenciaram à pena de morte. Se o juiz da terra me considerou culpado. O que me importa de fato, Timóteo, é que o reto juiz, o supremo juiz, diante de quem todos terão que comparecer, já me declarou justificado. Não há nenhuma culpa mais, não há nenhuma condenação mais para mim. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Esse já foi declarado justo diante do tribunal de Deus. Eu estou quites, Timóteo, com a lei de Deus, com a justiça de Deus. Estou em paz com a minha consciência. Na verdade, eu não estou indo, Timóteo, para o patíbulo de tortura e martírio. Eu estou indo, Timóteo, receber a coroa da justiça. Eu não estou indo para entregar minha vida nas mãos dos romanos, para um martírio doloroso. Eu estou indo, na verdade, para a presença do Pai, para receber a coroa da justiça, para receber o prêmio, não que eu conquistei pelo meu esforço, mas que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. Este homem olha para o futuro com esperança. Ele não tem medo, não há sombras, não há escuridão, não há temor, não há incerteza, não há insegurança. Há uma plena convicção de fé, há uma plena garantia dada pelo próprio Deus a ele. Portanto, ele está indo receber a coroa da justiça. E Paulo vai dizer mais: ô Timóteo, esse não é um privilégio apenas meu. Este prêmio, esta recompensa, esta dádiva gloriosa, a coroa da justiça, a posse da própria vida eterna, está destinada a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Os reis da terra governam agora. Eles fazem suas leis, descumprem suas leis, se sentem acima das suas leis, se tornam agentes de opressão, de violência, de maldade, de crueldade. Mas o Rei dos Reis virá, Timóteo. E quando o Rei dos Reis vier, na sua majestade e glória, ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todos serão derrotados. Os reinos deste mundo passarão. Os reis deste mundo apiarão do poder. E então o reino de Cristo será total e universal e abrangente, porque todos os reinos serão do Senhor e do seu Cristo. Ele assentará no trono e jamais será apiado do trono. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele vai lançar no lago de fogo o diabo, o anticristo, o falso profeta, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. E ele vai vir com grande majestade e glória, virá pessoalmente, virá visivelmente, virá audivelmente, virá repentinamente, virá inesperadamente, virá inescapavelmente, virá gloriosamente, virá vitoriosamente para sentar-se no seu trono e para julgar as nações. E então, ele vai galardoar os seus. E então ele vai dizer aos que foram alcançados por sua graça: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos que não foram encontrados no livro da vida, aos que rejeitaram a sua graça, aos que se insurgiram contra a sua autoridade, aqueles que não aproveitaram o tempo da graça, esses serão banidos para sempre da presença do Senhor. Esses serão condenados a trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Estes irão para uma condenação eterna, irremediável e irreversível,
enquanto a igreja, a noiva do Cordeiro, reinará com ele para sempre e sempre, desfrutará com ele das venturas eternas, contemplaremos a sua face, o serviremos, desfrutaremos da sua presença e da sua glória, e com ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Timóteo recebe esta orientação do seu pai na fé, o apóstolo Paulo, dizendo: Timóteo, o futuro não é sombrio, e nem incerto, e nem inseguro. Eu caminho para lá, para receber a coroa da justiça. Agora eu pergunto a você, qual a avaliação que você faz da sua vida? Talvez o seu passado esteja timbrado por coisas tristes, dolorosas, das quais você se envergonha. Mas eu quero lhe dizer que há solução para isso. Se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, o sangue de Jesus pode purificar você de todo o pecado, e Deus vai perdoar os seus pecados, e deles não mais se lembrar. Talvez você olhe para o seu presente e seja de fraqueza, de dor, de angústia, de medo, de sofrimento, pois Deus pode ressignificar o seu presente. Deus pode trazer luz onde tem trevas. Deus pode trazer paz onde tem conflito. Deus pode trazer alegria onde tem tristeza. Deus pode trazer saúde onde tem doença. Deus pode trazer santidade onde tem pecado, reinando. Deus pode fazer novas todas as coisas no seu presente. Você pode ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Você pode ser uma nova criatura. Mas talvez você olhe para o futuro e você não tem perspectiva, e você não tem segurança, e você não tem paz. Tudo que você pôs a mão não preencheu o vazio do seu coração. Todo o dinheiro que você granjeou não pôde satisfazer a sua alma. Você não sabe para onde vai, talvez ande em trevas. O futuro é incerto para você, mas hoje você pode entregar-se a Cristo e ter o seu futuro garantido. Você pode tomar posse da vida eterna. Você pode ter uma vida plena, maiúscula, bem-aventurada, feliz, uma vida abundante, a própria vida eterna. Eu espero que esta breve reflexão possa ter falado ao seu coração, que você possa se apropriar da vida eterna e desfrutar de uma vida plena e maiúscula na presença de Jesus, para a glória de Jesus.